também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. A gente andou lendo alguns artigos, meditando, contemplando, rezando. E eu vi 37 nomes, né? Entre os 37 nomes tem lá um padre. E parece que esse processo é feito apenas por homens. São 37 homens e um segredo. Ou 37 homens e um destino. Bom, se eu fosse o Alexandre de Moraes, já que ele que é o culpado, de acordo com as fontes bolsonaristas, ele que é o grande bandido, o vilão, na visão dos bolsonaristas, não me prende não, Xandão. Botaria aí nesse processo o Flávio Bolsonaro, o Carluxo e o Eduardo Bolsonaro, para dar 40, que é que eles gostam tanto de ler a Bíblia, aí botaria 40, o nome 40 pessoas envolvidas. Embora saibamos que tem muito mais de 40, porque tem um grupo de pessoas que ainda não apareceram. Os que financiaram o pessoal dentro do quartel, os que mandaram boi para o pessoal fazer churrasco, aqueles que botaram o ônibus, que pagaram os ônibus para o povo ir. Tem muito mais de 40 envolvidos no crime de golpismo. E a gente ainda entra nesse campo, ouvindo, né, as falas bolsonaristas. Hoje de manhã eu fiquei ouvindo as falas bolsonaristas, porque é importante você ouvir também. Todos eles falam a mesma coisa. Em janeiro o Donald vai assumir lá, que o Pateta vai ser protegido aqui. Que por isso estão correndo com processo agora. Senhores, não tem ninguém correndo com processo. O prazo para concluir o processo é agora em novembro. Então eles não podem protelar por mais tempo. Inclusive protelaram muito. A PGR era para ter feito isso desde janeiro desse ano, mas para evitar conflito, desgastes e também o uso político nas eleições de 2024 do fato, usaram por bem colocar agora no período de novembro. Isso é detalhe, porque talvez Natal seja na papuda para alguns desses aí. Outro ainda falando que o general, o pobre do general, olha como é que pode isso, um homem de alta patente sendo preso, sendo indiciado. Senhores, madeira que dá em doido, dá em qualquer doido, seja general ou soldado. Agora, essa madeira que dá em doido, somente dá em doido que é soldado, não é madeira boa. E a gente entra nesse campo aí, analisando politicamente esses fatos. Não dá pra gente pensar em 2022 sem lembrar das palavras de Bolsonaro. E se você ficar fazendo uma linha do tempo desde de janeiro de 2022 até dezembro de 22 desse século, você vai ver que uma das falas que o Bolsonaro fala é que não teria eleição se não fosse eleição auditável no papel. Depois ele faz uma pressão dizendo que ele não sai da presidência, só quem tira ele da presidência é Deus. Eu não sabia que o povo era Deus, não, mas o povo tirou ele da presidência. E você vai vendo cada vez mais uma proposta dele no golpismo, e você observa isso e diz, não, mas ele não tem culpa, por que não tem culpa? Do mesmo jeito que nós, eu falo nós porque eu fiz isso, que nós inquirimos e colocamos Lula dentro do golpe do mensalão, dentro da questão aí do processo aí da Odebrecht, ele também está inserido. Só que, no caso do presidente Lula, houve de verdade, houve um processo viciado. O que é um processo viciado? O processo de defeito na origem. Na pressa de condenar o Lula, eles não tomaram os devidos cuidados. E o processo tornou-se nulo. Como também no caso do Bolsonaro. Se apressar em condená-lo, é lógico que eu quero ir na cadeia. Ele vai ser inocentado e vai ser candidato a presidente daqui a 2 anos. Então é válido que nós tenhamos, estou encerrando nosso tempo aqui já, que nós tenhamos esse cuidado. Agora, lembrando o seguinte, um dos erros do Bolsonaro é claro, desde que ele tornou-se inelegível, ele diz, eu sou candidato a presidente. Ele, hora nenhuma, ele abençoa, como vocês gostam dessa palavra, não é isso, vocês bolsonaristas, ele indica quem vai ser o sucessor dele. A exemplo do Lula.
Aí em 2018, quando ficou até no último segundo, esperando se ele seria candidato. Aí quando ele viu que não seria candidato, ele indicou o Haddad e o Haddad perdeu para o Bolsonaro. Bom, vamos nós para o evangelho do dia de hoje. Vem de longe, branco e preto a trabalhar. Estou ouvindo aí Geraldo Vandré, Cipó de Aroeira, não é isso? É, homenagem ao Bolsonaro. Lembrando a todos que o evangelho de hoje é Lucas capítulo 19, versículo 45 ao 48. Nós voltamos lá à questão do templo. Lemos esse texto no dia 14 de novembro, quando a gente leu o texto em João 2, 13 ao 17, quando Jesus vai ao templo e mete chibatada todo mundo. Eu já falei isso na outra vez. É o único texto evangélico que aparece em João, aparece em Mateus, e aparece em Marcos e aparece aqui em Lucas. Lembrando que Jesus, ele ontem falava de Jerusalém. A Jerusalém podemos dizer que é a sociedade, é a cidade onde nós moramos, nossos grupos, né? nossas bandeiras, nossas ideologias, nossos projetos. E aqui ele fala da religião, o uso do templo para benefício, para lucro, para vantagens. E aquilo que a CNBB faz uma reflexão um tempo atrás, que eu concordo: o uso da posição religiosa para obter vantagens financeiras e políticas. É muito complicado a gente olhar para o contexto religioso que Jesus com a chibata está dando todo mundo lá e não nos perguntarmos se hoje ele entrasse na minha igreja, na minha comunidade, no meu grupo religioso, na minha sociedade onde eu vivo, se ele entraria com um chicote na mão ou com os braços abertos para abraçar. Diante do uso da religião, da fé cristã, diante do uso da igreja, diante do uso da palavra de Deus para obter vantagens financeiras e políticas, eu tenho certeza que ia faltar chicote de aroeira para a gente. Ia gastar muito chicote de Jesus. O evangelho de hoje ainda nos recorda quem somos nós nesse contexto histórico que estamos vivendo. É muito comum hoje você ter na televisão vários canais católicos e evangélicos pedindo oferta, pedindo seu apoio para manter a obra de Deus, e todos eles são obras de Deus. Não é muito tempo atrás tivemos um caso aí de um padre envolvido numa certa fundação em que se comprovou que ele estava enriquecendo ilicitamente, comprando patrimônio, bens para si mesmo, como também algumas fundações católicas que existem apenas para ser dinheirista, ministros do sagrado, verdadeiros praticantes da simonia. Para quem não sabe o que é simonia, é a venda do sacramento, é a venda do rito religioso. O evangelho de hoje, ele nos pergunta qual é a nossa religiosidade. É a religiosidade do comércio? Eu vou fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, se eu tiver esse emprego, aquele concurso, eu vou pagar essa promessa. Pois assim é o comércio. Você vende carro, eu compro o seu carro e te dou meu dinheiro. Você vende bala, eu compro a bala e te dou meu dinheiro. Eu vendo o carro, você compra o carro e me dá o dinheiro. E aqui Jesus alerta para isso, para o uso da religião como comércio, o uso da fé como comércio. Que nós tenhamos consciência da nossa obrigação, não apenas de ser comerciante da fé, ir para a igreja para trocar favores, fazer de Deus um camarada que negocia, que tem interesse em algo que você tem, é o seu dinheiro ou o seu bem. Que possamos nós, na fidelidade do evangelho de hoje, dia de Santa Cecília, celebrarmos a vida. Eu sou Daniel Nonato. Fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, 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 quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.